Deus abençoe tua vida, você que nos acompanha aqui, o nosso canal aqui no YouTube, aqui do Éder Casquel. Deus abençoe tua vida. Se você não é inscrito, se inscreva. Se é inscrito, ative o sininho, né? Nossa última série de mensagens do ano de 2020. Estamos falando sobre o último livro do Novo Testamento, o chamado e conhecidíssimo livro do Apocalipse ou das Revelações, tá? O livro do Apocalipse é o livro, nós vamos falar, né? O livro das 7 igrejas do Apocalipse, né? Vamos falar, tema da mensagem, das 7. Esse livro foi endereçado às 7 igrejas, que representam a igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue de todas as tribos, línguas, raças e nações, como diz lá em Apocalipse 1:5. Após se revelar a João como soberano e Senhor, João recebe a interpretação do que estava vendo. A interpretação é clara: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20, ele viu, né, Cristo andando no meio dos 7 castiçais, as estrelas na mão, que representam os anjos da igreja. Tá? A palavra ângelos aqui significa mensageiros e é usado tanto para seres humanos quanto aos angelicais. Tá? As cartas das 7 igrejas, elas seguem alguns padrões e requisitos, né, cautelosos, que somente o Senhor, dono da vida, poderia, né, cuidar de detalhes como este. Tá? Ela segue alguns padrões. Primeiro, todas têm o cenário. Jesus identifica cada igreja pela cidade, ou seja, Jesus sabe onde estamos. Tá? Quando ele diz a igreja que está em Éfeso, ele está dizendo: eu sei que vocês estão aí em Éfeso. A igreja que está em Tiatira, eu sei que vocês... E outra palavra de conhecimento que Deus sabe do cenário que nós passamos é quando ele diz: eu sei as tuas obras. Então ele conhece. Então primeiro ele mostra o cenário para que possamos entender que o nosso Deus se preocupa com o cenário da nossa história, se preocupa com como estamos vivendo, se preocupa com as dificuldades, se preocupava quando mostrou, né, ali o cenário para cada igreja. Tá? Segundo, o remetente. Cada carta tem uma descrição única de Jesus Cristo, o remetente. Para uma ele fala, aquele que tem os olhos como chama de fogo, simboliza o poder de penetrar mentes, pensamentos e poder de penetrar no juízo final. Quando ele diz: olha, a outra tem uma espada afiada que sai da sua boca, está falando do poder da sua palavra. Quando diz cabelos alvos como a neve, né? O ancião de dias está falando que ele é o Senhor eterno, soberano, aquele que era, que é e que há de vir para a eternidade. Também nessas cartas há algo nesse padrão, né? Primeiro o cenário, remetente, depois vem as virtudes. O Senhor elogia cada igreja, exceto Laodiceia, tá? O Senhor elogia, mostra, né, as suas qualidades, mostrando que Deus reconhece aquilo que nós fazemos de bem. O homem não nos reconhece, não vê as nossas virtudes e as nossas qualidades, porém o Senhor ali elogia cada igreja, mostrando que ele conhece, sabe, né, reconhecer a cada um. Tá? Ele também mostra o pecado, segue no padrão. Cada igreja é admoestada, algumas severamente por causa do seu compromisso com o mundo. A exceção, né? Esmirna e Filadélfia, né, não foram aí exortadas e eram as mais perseguidas, tá? Jesus também nessa carta sempre trouxe uma solução. À sombra de cada repreensão, Jesus prescreve a solução para restaurar, né, a saúde espiritual da igreja. Em cada caso é a mesma prescrição, chama-se ao arrependimento.
tá? Então cada caso Deus tem ali a solução. Qualquer arrepende-te antes que remova de ti o teu capim, né? Arrependa-te, venha o arrependimento. Então a solução para nós podermos, né, estarmos bem na presença do Senhor é arrependermos dia a dia daquilo que nós praticamos de errado, tá? E também em sexto, há um sofrimento. Duas igrejas, Esmina e Filadélfia, sofriam perseguição por causa da sua pública confissão. O encorajamento de Cristo fortalece grandemente este povo. Tá, as duas igrejas, né, que não tinham ali realmente comprometimento com o pecado, que não foram exortadas à questão de pecado, eram igrejas perseguidas, porque o diabo quer perseguir quem não se envolve com a turma dele, né? Quem não se envolve com a turma do capeta, ele quer ir atrás, perseguir, né? Veja que ele estava desolhe no amigo Jó, nosso irmão Jó, quando Deus fala, você viste o meu servo Jó? Ele falou, não vou consultar ainda não. Ele falou, não, já tem visto, o Senhor tem dado tudo para ele. Então, das igrejas que não haviam realmente comprometimento com o mundo, duas delas, que era Esmirna e Filadélfia, estavam em grande sofrimento. Também, em sétimo lugar, há um alerta. Jesus chama todos os seus leitores de todas as igrejas, de todas as épocas, para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, tá? E também, em último lugar, existe uma promessa com a finalidade de nos motivar à fé. O Senhor promete a cada um abençoado futuro nos céus. Qual a importância dessas cartas? Primeiro, elas nos ajudam, né, a examinar nossas igrejas e a nós mesmos, né, ver as nossas fraquezas, né, ver como que nós estamos, se não perdemos aí o primeiro amor. As 7 igrejas da Ásia são a igreja de Esmirna, né? Apocalipse 2, do 8 ao 11, a igreja de Éfeso, Apocalipse 2, do 1 ao 7, a igreja de Sardes, Apocalipse 3, do 1 ao 6, a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, 7 ao 13, a igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, 12 ao 17, a igreja de Tiatira, Apocalipse 2, 17, e a igreja de Laodiceia, né? Apocalipse 3, do 14 ao 22. Essas advertências e exortações foram enviadas às 7 igrejas, e não há dúvida que o número 7 seja simbólico, né? E realmente está representando toda a igreja da cristandade. Da igreja de Efésio foi dito que retorne ao primeiro amor, e o seu candeeiro, senão o seu candeeiro seria retirado do seu lugar. A igreja de Esmirna foi amavelmente incentivada a ser fiel até a morte. A igreja de Sardes foi chamada a despertar e a completar seus atos de obediência. A igreja de Filadélfia, né, perseguida pela sinagoga local, recebe a promessa de que a fé em Jesus lhe daria acesso ao reino eterno. A igreja de Pérgamos foi advertida com ternura a tomar cuidado com os falsos ensinos e ações imorais. A igreja de Tiatira também foi advertida a tomar cuidado com os falsos ensinos e as ações imorais também, né, que estava acontecendo. A igreja de Laodiceia recebe a ordem de não se enganar e arrepender-se de sua mornidão antes que seja vomitado e jogado fora. Da Éfeso, vou falar agora da questão, né, que falamos espiritual, vou falar a questão, tá, da geografia do lugar. Éfeso seria como ir a Nova York, uma grande metrópolis, né, das mais prósperas da Ásia Menor, localizada entre o rio Cáster, né, e a 3.000 milhas no mar Egeu. Era o maior centro comercial da época, né? Ela havia deixado, a igreja dessa cidade havia deixado o primeiro amor. Tá, Esmirna era a igreja, era a cidade mais bela da Ásia Menor, um próspero centro portuário, né? Era rodeada por montanhas, segundo falam os historiadores, e ali nós aprendemos que eles foram chamados a ser fiel, né? Aprendemos ali o que acontece quando a perseguição atinge o cristão. Pérgamo era a capital da província romana da Ásia Menor. Esta era a cidade que o imperador, né, governava. Por isso que Jesus falou que eles estavam no quartel-general
do inferno. Tiatira era a menor cidade da Ásia Menor, era um pequeno centro industrial estabelecido na cidade principal entre Pérgamo e Laodiceia. Era a cidade afastada, obscura e sem importância. Era a cidade afastada, obscura, né? Era a menor cidade da época, e lá Jesus falou sobre o perigo da tolerância, tá tolerando tudo quanto é tipo de coisa, tá? Sardes foi uma das maiores cidades do Velho Mundo, teve longa e copiosa história, era a capital do reino da Lídia. Ali a Bíblia fala da igreja morta. Filadélfia era pequena se comparada a Éfeso e Esmirna, menor em prosperidade, indústria e prestígio. Por isso que Jesus falou que era uma igreja pequena, né? Porém com um grande Deus, né, lhe dando força, e a sua porta jamais, né, fecharia. A porta que ele estava abrindo, e também que ele fechasse, ninguém abriria. E Laodiceia, a última, era a cidade, né, notória por sua influência e prosperidade. O comércio e a manufaturação, né, da medicina faziam dela uma cidade rica. Ela era o eixo político, né, judicial, melhor dizendo, do continente. Ela era o eixo tanto de importância, de prosperidade, de influência. Esse nome foi dado, né, para homenagear a esposa do governador que inaugurou Laodiceia. Daí colocou-se o nome, né, de Laodiceia, uma cidade de grande influência, porém que havia deixado Deus com ânsia, né? Iria vomitá-los da sua presença se não se arrependesse. Que nós possamos aprender, né, com as 7 igrejas aqui, é realmente que o Senhor está nos convidando, né? Conhece e nos convidando, revelando, para que possamos, né, se arrepender e termos uma vida na presença do Senhor. Que Deus abençoe tua vida.